O Brasil sempre viu a Amazônia como um lugar desabitado. Nos anos 70, na época da ditadura militar, o governo tentou desenvolver e ocupar a Amazônia a qualquer custo, abrindo estradas como a Transamazônica e construindo usinas hidrelétricas como o Tucuruí. A mentalidade que existia naquela época e que era repetida pela propaganda oficial era que a Amazônia era uma terra sem gente para uma gente sem terra. A narrativa do arqueólogo Eduardo Góes Neves, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, está na série Amazônia, Arqueologia da Floresta, do canal Sesc TV, dirigida por Tatiana Toffoli. Disponível no YouTube, ela traz a história antiga da Amazônia. Do mesmo modo que existe uma história antiga lá no Mediterrâneo, na Europa, por que não pensar no Oriente Médio, numa história antiga aqui para esse lugar que é o Brasil hoje em dia, né? Existe uma história que é muito mais profunda, mais antiga, que tem dezenas de milhares de anos e que começa quando os primeiros ameríndios chegaram aqui, né? Certamente há mais de 12 mil anos atrás. Olá! No Repórter Eco Especial de hoje, conheça a história dos povos que viviam na Amazônia há milhares de anos. E veja também: o acelerado processo de verticalização nos grandes centros urbanos do país coloca em risco o direito à moradia digna e à qualidade de vida. Catálogo da ONG WWF revela a riqueza de frutos do Cerrado, que geram renda para as comunidades locais e ajudam a conservar a savana mais biodiversa da Terra. São Paulo, a exemplo de outras cidades do Brasil e do mundo, enfrenta uma nova onda de verticalização urbana. A construção de prédios ocupa espaços antes dominados por casas em bairros tranquilos. Segundo a arquiteta urbanista Raquel Ronick, trata-se de especulação imobiliária e é preciso políticas públicas para garantir qualidade de vida dos moradores. Ruídos ensurdecedores de máquinas que operam dia e noite, poeira no ar, construções que bloqueiam a visão do céu, do horizonte. A capital paulista é exemplo da transformação em curso em várias cidades do Brasil e do mundo. Veio a pandemia, muitos ficaram em casa e, quando saíram às ruas, se espantaram ao ver a demolição de quadras inteiras onde antes existiam casas. Raquel Ronick, arquiteta urbanista da USP, que foi relatora especial para o direito à moradia adequada junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, explica. O que nós estamos vivendo na cidade de São Paulo é simultaneamente um quadro muito contraditório. De um lado, um dos maiores booms imobiliários da história da cidade e, ao mesmo tempo, uma das piores crises de moradia, que não precisa dizer nada. Famílias inteiras morando nas ruas. Há quem resista a esse rolo compressor de memórias, como a artista visual Janice de Piero. Uma das fundadoras do movimento de oposição à verticalização abusiva, ela lutou pelo tombamento da Casa Amarela da Vila Romana, na Zona Oeste, e conseguiu. Vive e mantém o ateliê na construção centenária, testemunha da chegada de famílias italianas que, cansadas da exploração nas lavouras de café, buscaram abrigo na capital. É uma questão afetiva, né? Porque meu bisavô que construiu essa casa e eu vivi no meio da família, porque ele comprou um grande sítio, a casa ficava no meio do sítio e ele teve 10 filhos e os filhos foram tendo filhos, então eu vivi no meio dessa comunidade de italianos. E então a casa
é a minha ancestralidade, a minha memória, né? A minha identidade. Então eu cuido da casa com muito carinho, porque é uma coisa assim de alma mesmo, né? Mas essa resistência tem um preço. Olha só como ficou a vista da janela da sala. Todo aquele resíduo, né, da demolição, nós respirávamos aquilo durante meses e meses. Ninguém faz um estudo prévio. Você está dentro de casa e o chão vibra, os móveis vibram. Então, assim como tudo está vibrando dentro da sua casa, o corpo também está. Então, é uma sensação horrível, sabe? Dá medo, dá insegurança, causa estresse. Evitar que a cidade construída se espalhe pelo território, ocupando áreas verdes e de mananciais, onde é produzida a água que nós consumimos. A ideia do Plano Diretor de São Paulo é interessante: verticalizar as áreas onde já existem serviços, onde circulam ônibus, onde tem estações de metrô ou onde elas estão sendo construídas. Mas fica a pergunta: quantos por cento da população tem dinheiro para comprar os novos apartamentos construídos em unidades que muitas vezes oferecem serviços de luxo? Infelizmente, quando se trata de mercado imobiliário, é muito importante entender que os preços não funcionam como se fosse tomate ou celular. Quanto maior a oferta, menor o preço, mais gente pode comprar. Porque parte da produção do mercado imobiliário é comprado por capitais financeiros que não usarão essas edificações, esses apartamentos, esses espaços construídos para morar, mas usam como um lugar para deixar um capital investido na expectativa de ser mobilizado com o tempo. É o que se chama comumente de especulação imobiliária. A Vila Romana foi um bairro fabril, não ficou uma fábrica para contar a história. E assim como as casinhas contam uma história. Isso tudo se perde porque vem uma especulação que visa simplesmente o lucro, né? Então ela é predatória, ela não se importa com o meio ambiente, não se importa com os problemas que ela pode causar com a vizinhança, não se importa com nada. É uma visão limitada de mundo. Raquel Ronick lembra que o poder público deve definir parâmetros para as operações do mercado imobiliário. Perto do metrô e dos corredores de ônibus, deveriam ser construídos prédios sem garagens para baratear os apartamentos. Um contraste com as ofertas das construtoras. Sem esse controle, a ideia de que unidades menores custariam menos também foi por água abaixo. O mercado imobiliário se apropriou e criou uma nova mercadoria, que são os mini apartamentos all inclusive. Então é um mini apartamento, mas já associado à prestação de serviços, né? Então uma coisa destinada para aluguel de temporada, associada com serviço de limpeza, de segurança, de lavanderia, etc. Ou seja, uma mercadoria de luxo. Como é que ficamos nós, cidadãos, habitantes da cidade, diante dessa realidade? A gente simplesmente assiste a isso passivamente, tem algum caminho? A questão central é a lógica que tem conduzido as decisões sobre o destino da cidade. Essa lógica hoje está baseada na seguinte pergunta: qual é a forma mais rentável de usar esse espaço? Isso explica a transformação radical da cidade inteira em torres ofertadas para o complexo imobiliário financeiro. Isso explica as concessões dos nossos parques, dos nossos equipamentos públicos, das nossas praças, para usos que são rentáveis para os investidores. A questão central para nós é quais são as formas de uso do lugar que podem mais promover e proteger a vida. Acho que essa é a pergunta que não quer calar após a pandemia, e ela tem que orientar uma revisão radical da nossa política urbana. Daqui a pouco, aqui no Repórter Eco.
Catálogo da ONG WWF Brasil revela a riqueza dos frutos do Cerrado, um dos biomas mais biodiversos e ameaçados do país. A riqueza do Cerrado, a diversidade dos frutos aproveitados com sabedoria ancestral e a geração de renda para as comunidades extrativistas são informações do novo catálogo lançado pelo WWF Brasil, que apresenta a savana mais biodiversa da Terra. O Cerrado é o berço das águas do Brasil. 8 das 12 bacias hidrográficas nascem aqui. É a segunda maior formação vegetal do país, atrás somente da floresta amazônica. Se estende por quase 1/4 do território nacional. A grandiosidade do Cerrado não para por aí. A savana mais rica do planeta abriga cerca de 5% da biodiversidade de todo o mundo. É também o bioma das flores. Tem mais espécies do que a Amazônia. Oferece inúmeros serviços ambientais e a abundância de frutos nativos, que estão reunidos em um catálogo feito pela organização não governamental WWF Brasil. O objetivo desse catálogo, então, foi divulgar nessa riqueza do Cerrado, esse potencial que tem de uso desses produtos e, ao mesmo tempo, divulgar aí, as associações comunitárias, as cooperativas, empreendimentos de comunidades indígenas, comunidades tradicionais do Cerrado, né? Foram mapeados mais de 20 frutos do Cerrado, com potencial de uso, né? E já são usados pela indústria, e mapeados mais de 60 empreendimentos comunitários distribuídos aí nos 11 estados do bioma Cerrado. Entre os empreendimentos está a Central do Cerrado, cooperativa que reúne 23 organizações de base comunitária que leva as delícias do bioma para todo o país. A gente brinca que a gente está apresentando o Brasil aos brasileiros, então são produtos pouco conhecidos pela população em geral, que tem um consumo local. A gente trabalha com o conceito de agroextrativismo, que é a combinação da coleta dos produtos, né, do extrativismo sustentável do que a natureza oferece, combinado com a produção da agricultura familiar. Tem o baru, a gente tem o piqui, a gente tem o babaçu, a gente tem outras frutas como mangaba, cagaita, o araticum. Castanhas, óleos, molhos, geleias e até sabonetes. São inúmeras as opções de produtos vindos dos frutos do Cerrado. Além de gerar renda para as comunidades locais, consumir itens como esses contribui para a preservação do bioma. A gente trabalha com os produtos que são produzidos a partir do uso sustentável da biodiversidade nativa, uma preocupação muito forte da forma como ele é produzido, que garante, né, toda uma preocupação de conservação daquela espécie. Os extrativistas, eles têm essa prática de deixar um pouco para a fauna nativa e algumas sementes para regeneração natural, e a gente tem o trabalho de comercialização como um meio de gerar renda para essas famílias continuarem vivendo de forma tradicional, conservando, né, as paisagens, conservando a natureza e com isso trazendo impacto, né, social da manutenção dessas famílias, cultural dos modos de vida sendo mantidos e ambiental também, né, mantendo a biodiversidade. Mesmo com tantos atributos, o Cerrado não é considerado pela Constituição brasileira como patrimônio natural do país. Há décadas sofre com a devastação. Metade da vegetação original já foi perdida, sobretudo por causa do desmatamento para dar lugar à agricultura de larga escala e à pecuária. Nos últimos 6 meses, foram desmatados mais de 500 mil hectares. Né? Se extrapolar isso para um ano, é mais de 1 milhão de hectares que nós estamos perdendo anualmente. Né? Para se ter uma ideia, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros,
né, que é uma das maiores unidades de conservação, de proteção integrada do Cerrado. Esse parque ele tem cerca de 240 mil hectares. Então, para ter uma ideia, nós estamos perdendo anualmente cerca de 4 áreas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros por ano. Além da colheita na natureza, as nossas comunidades, elas ainda acabam fazendo recuperação de áreas degradadas, elas acabam fazendo plantio, né, para proteção de nascentes, para restauração de áreas que estavam degradadas, e a gente acaba que esse trabalho em rede com diversas organizações acaba sendo, né, uma forma da gente segurar um pouco o avanço da fronteira agrícola. O uso sustentável dos elementos naturais do Cerrado é uma das formas de valorizar bioma e pessoas. No entanto, para reverter o caminho da destruição, é preciso que haja apoio efetivo do poder público. Leis que auxiliem, né, que garantam a preservação desse bioma, né? Nós também temos projetos de lei no Congresso e no Senado visando apoiar nessa preservação do Cerrado, mas infelizmente tem uma resistência muito grande por outros setores dentro do parlamento, né, que não concordam com essa preservação do Cerrado, justamente porque é um bioma muito utilizado, né, para a produção aí do agronegócio, mas sem sombra de dúvida que o apoio do poder público, tanto em termos de legislação quanto em termos de políticas públicas, em apoio a esses empreendimentos dos biomas, é muito importante. Veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Livro do arqueólogo Eduardo Góes Neves revela que ancestrais dos povos indígenas viviam na Amazônia há mais de 12 mil anos. A história da Amazônia antiga é mais rica do que se pode imaginar. Ela é contada em livro a partir de pesquisas do arqueólogo e professor da Universidade de São Paulo, Eduardo Góes Neves. Estudos indicam que a ocupação da floresta chega a 12 mil anos. O Brasil sempre viu a Amazônia como um lugar desabitado. Nos anos 70, na época da ditadura militar, o governo tentou desenvolver e ocupar a Amazônia a qualquer custo, abrindo estradas como a Transamazônica e construindo usinas hidrelétricas como o Tucuruí. A mentalidade que existia naquela época e que era repetida pela propaganda oficial era que a Amazônia era uma terra sem gente para uma gente sem terra. A narrativa do arqueólogo Eduardo Góes Neves, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, está na série Amazônia, Arqueologia da Floresta, do canal Sesc TV, dirigida por Tatiana Toffoli. Disponível no YouTube, ela traz a história antiga da Amazônia. Do mesmo modo que existe uma história antiga lá no Mediterrâneo, na Europa, por que não pensar no Oriente Médio numa história antiga aqui para esse lugar que é o Brasil hoje em dia, né? Existe uma história que é muito mais profunda, mais antiga, que tem dezenas de milhares de anos e que começa quando os primeiros ameríndios chegaram aqui, né? Certamente há mais de 12 mil anos atrás. Nós temos alguns sítios arqueológicos com condições excepcionais de preservação, que são algumas cavernas, aqui no Brasil e também na Colômbia. Isso quer dizer que esses primeiros povos só viviam em cavernas? Não. Mas, na verdade, cavernas, elas criam microambientes protegidos, né? Elas são fisicamente protegidas pelo próprio teto da caverna, então a ação das intempéries, da erosão, ela é muito menos intensa, né? Em cavernas a gente encontra condições de preservação de materiais arqueológicos que são muito melhores. Há 3 décadas, o arqueólogo realiza pesquisas em diversas regiões da Amazônia. Há 15 anos, ao lado de especialistas em fauna, flora e outros elementos, escava o sítio arqueológico Monte Castelo, no rio Guaporé, Rondônia.
O trabalho ali iniciou em 83 com o arqueólogo gaúcho Henrico Miller. A ilha de Rio, coberta de mata, é na verdade um sambaqui. Comum nas regiões litorâneas, é um depósito de conchas e terra que revela informações importantes sobre povos antigos. Em alguns sambaquis da Amazônia, nós encontramos cerâmicas muito antigas, como é o caso do sambaqui Monte Castelo, onde a gente está trabalhando, que está no coração do continente. A gente tem cerâmicas que chegam a mais ou menos 5.800 anos atrás. Isso é uma coisa muito interessante, por algumas razões. Primeiro, porque as cerâmicas mais antigas de todo o continente americano estão na Amazônia, e também tem algumas no litoral do Caribe, na Colômbia, e no litoral do Pacífico, no Equador, mas são todas regiões tropicais. Estes aqui são todos vestígios da Amazônia antiga, fragmentos de cerâmicas que foram encontrados em regiões onde hoje ficam os estados de Rondônia e do Amazonas. Para chegar e descobrir esses marcadores do tempo, é fundamental a participação dos indígenas que vivem nessas regiões. Aqui, por exemplo, a gente tem peças que têm pelo menos 1.200 anos de história. Nós viemos para caçar aqui, daí nós vimos o buraco aí, feito, né? Tampado com lona. Daí tinha uma carta escrita que eles tinham deixado. Quando eu cheguei, daí minha mãe falou que o arqueólogo que tinha feito a escavação aqui tinha ido lá visitar eles lá. Falar o que era essa escavação, qual que era o significado dela, né? Qual que era a pesquisa que eles iam fazer. Às vezes, assim, conversando com as pessoas que vivem no entorno, a gente pergunta: onde é que tem terra preta? Porque o pessoal gosta de fazer roça, cultivar nesses solos escuros, nas terras pretas, que são sítios arqueológicos. A gente chega naqueles lugares e vê o material cerâmico aflorando. Na verdade, as cerâmicas mais antigas das Américas foram produzidas primeiro na Amazônia. O que é muito interessante é que essas cerâmicas antigas são diferentes entre si. Então parece que a cerâmica foi inventada mais de uma vez. Isso é muito interessante também, por quê? Porque quando a gente olha para a Amazônia hoje aqui no Brasil, a gente tem uma relação de colonialismo interno, né? As pessoas acham que é uma região atrasada, que tem que ser desenvolvida a qualquer custo, né? Como se os trópicos tivessem sempre condenados a ter uma posição periférica, né? no concerto das nações, digamos assim. E se a gente olhar para a arqueologia, o que a gente vê é justamente o oposto, que uma série de inovações importantes aconteceram primeiro na Amazônia e depois se espalharam para o resto do continente. As descobertas estão no livro Sob os Tempos do Equinócio, 8.000 anos de história na Amazônia Central. Equinócio é como chamamos a linha do Equador, que define os trópicos. Os povos ameríndios estavam ali há muito tempo e, assim como os que viviam na Cordilheira dos Andes, onde hoje ficam Peru e Bolívia, criaram sistemas políticos e agrícolas. A investigação sobre plantas que eles consumiam sugere que a floresta que se vê hoje foi modificada por esses povos, que manejaram cultivos. Algumas unidades de conservação, não só na Amazônia, mas em outros lugares aqui do Brasil, elas têm um uso muito restrito. Não pode ter ninguém morando ali, né? Nem indígenas, por exemplo. Para nós, arqueólogos, isso não faz sentido, porque essa diversidade, essa biodiversidade que a gente quer preservar, se nós tivermos corretos, ela resulta também dessas populações. Então, se a gente expulsa esses moradores ribeirinhos, quilombolas, indígenas, uma outra coisa vai acontecer, né, no processo de evolução com aquele ambiente, e não aquilo que a gente queria preservar. Se a gente olhar para o mapa da Amazônia hoje, na região do Arco do Desmatamento, que vai desde o leste do Pará até o leste do Acre, a gente vai ver que o que sobrou de floresta em pé hoje em dia é basicamente terra indígena. A gente vive num mundo hoje em dia que valoriza a padronização, a homogeneização, né? E na verdade, essa nossa crença na padronização, ela está levando talvez à destruição do mundo, a um impacto socioambiental que é muito grande. Então tem uma lição importante para aprender, e de novo, a arqueologia pode contribuir, mas a gente tem que ouvir os povos da floresta, porque eles estão falando isso para a gente desde sempre, que é a valorização da diversidade. E por hoje é só. Mas fica o convite. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor. Até lá!